Este episódio do Main The Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. KingHost, tecnologia para empreender. E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Estamos aqui na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi, e eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Nichê e nosso convidado de hoje é o Felipe Matos, CEO do Startup Brasil. Além disso, Felipe também é fundador do Startup Farm, maior aceleradora digital da América Latina em número de empresas. Anteriormente, o Felipe já atuou como CEO, investidor, mentor e conselheiro de centenas de empresas aqui no Brasil. Ele começou a carreira aos 16 anos como fundador de um primeiro site de acesso via celulares, o portal Girando App, e também foi fundador do Instituto de Inovação, que é um grupo empresarial que fomenta o empreendedorismo no Brasil através de consultorias e venture capital. Felipe, depois de passar por todo esse currículo, eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a diferença que você sente do empreendedorismo da sua época, quando você começou com 16 anos, e o atual. Bom, legal. Valeu, Miguel. Primeiro, muito bacana estar aqui. Eu já acompanho há um tempinho o Main da Arena, gosto de assistir e é bacana estar do lado de cá hoje. E essa é uma boa pergunta mesmo, porque eu comecei super cedo, né? A primeira empresa aos 16 e até antes disso já programava, comecei a desenvolver e programar com 12. Então, de lá para cá, realmente muita coisa mudou. Eu vejo que naquele momento o empreendedorismo tecnológico no Brasil ele tinha várias barreiras para o empreendedor que queria começar, tanto do ponto de vista de educação e formação, né? A gente tinha muito poucas opções para esse empreendedor se preparar, né? E se de um lado a gente tem as nossas universidades formando bons gestores, as grandes empresas elas usam essas ferramentas de gestão que muitas vezes não se encaixam tão bem no momento inicial, né, de startup. Faltava bastante dinheiro também, quer dizer, o empreendedor que queria começar não tinha muitas opções de acesso a recursos, ou ele já tinha o patrocínio, né, dinheiro da família, o dinheiro próprio para começar, ou era muito difícil, porque banco não era uma opção, ainda não é, né? A gente não tem esse tipo de crédito acessível. A gente tinha praticamente inexistente a figura do investidor anjo, né? Que é aquele investidor que acredita na empresa no primeiro momento e fornece aquele capital inicial para o negócio começar. Para vocês terem ideia, o investidor anjo da minha primeira empresa ficou com 80% do negócio. E ainda em troca de um valor super baixo e que não estava exatamente muito definido. Assim. Enfim, acho que esse ainda é um desafio do Brasil, mas a quantidade e a qualidade de investimento disponível, tanto do investimento anjo quanto de fundos de capital semente e até programas de governo, como o Startup Brasil, aumentou tremendamente, né, nos últimos anos. A gente vê também mais programas de formação, seja como Startup Farm, Startup Week, ou mesmo universidades que estão trazendo para os seus currículos um pouco mais da disciplina do empreendedorismo, das metodologias de gestão de projetos em fase inicial, né? E eu acho que ainda tem um terceiro elemento, que é esse elemento de cultura, né? A cultura empreendedora, né? É uma coisa, às vezes é difícil de explicar rapidamente o que ela é, quando você tem a oportunidade de conhecer alguns ecossistemas super maduros ou mais maduros, como o Vale do Silício, Israel, você entende como que os agentes desse ecossistema estão super integrados e colaboram. E os empreendedores que foram bem-sucedidos nas primeiras gerações se tornam mentores, investidores nas próximas. Isso cria uma cultura e um ambiente super propício para o desenvolvimento de novos negócios. E é alguma coisa que a gente está começando a ver acontecer com mais consistência aqui no Brasil, né? E você está conseguindo aplicar alguns desses aprendizados que você teve anteriormente no programa, agora no Startup Brasil e no próprio Startup Farm? O quanto disso realmente é possível, né? Olha, eu acho que o tempo todo a gente está buscando aprender e aplicar esses aprendizados. O Farm
é legal contar um pouco da história de como é que ele nasceu, né? E ele nasceu muito de muitas frustrações minhas como empreendedor e de problemas que eu enfrentei no caminho. Depois de ter empreendido e ter tido alguns problemas, a minha primeira empresa, ela teve um super sucesso de mídia. A gente fez, hoje eu gosto de falar que foi o primeiro aplicativo, né? Era um site para ser acessado via telefone celular lá em 2000. A gente chegou a receber investimentos desse anjo que ficou com 80% do negócio. De repente a bolha da internet explodiu e a gente não tinha um modelo muito claro de receita, como muitos negócios naquela época e muitos negócios até hoje, principalmente em ecossistemas como o Vale do Silício. Então pega o Facebook, o Twitter, o Instagram, todos começaram sem um modelo de receita, alguns não têm direito até hoje, né? E isso eu quebrei, né? E a gente acabou vendendo a empresa para um concorrente e tal. Dessa experiência veio o Instituto Inovação, que nasceu como uma aceleradora 12 anos atrás. E a ideia era ajudar outros empreendedores a criar os seus negócios, cometendo menos erros. E a gente acreditava muito que esses empreendedores precisavam de conhecimento em gestão, relacionamento, acesso a capital, coisas que tradicionalmente o modelo das incubadoras não trazia muito, né? As incubadoras são super importantes, ajudam pra caramba. A minha empresa foi incubada e ela só chegou, a gente chegou por causa da incubadora. Mas esse apoio ainda está muito voltado para a infraestrutura, né? Você tem uma sala, você tem um acesso à internet. E o empreendedor nessa fase ele precisa também, não só do hardware, mas do software, né? E a gente tentou levar muito disso. E aí, lá no Inovação, a gente aprendeu a duras penas que acelerar era bem mais difícil do que a gente imaginava. A gente achava que ia chegar no break-even das empresas que a gente apoiava com um ano, levou quase 5. Enfim, a gente precisava correr atrás de capital para essas empresas, desenvolver produto, validar uma série de coisas. Tem aí o aspecto humano, que eu acho que sempre é um dos mais importantes e mais difíceis também, que é lidar com os egos, os dramas dos empreendedores. Empreender é uma montanha-russa de emoções, né? E aí a gente tentou escalar esse modelo depois virando fundo de Venture Capital, né? Com o Createc. E aí, um dado super interessante, o Createc nasceu em 2007, foi um dos primeiros fundos de capital semente do Brasil, o maior durante muito tempo, era um fundo de 100 milhões. E lá a gente fez 36 investimentos e avaliou 2.000 empresas. E 80% dessas 2.000 empresas eram empresas de TI, ligadas à internet, à tecnologia. Mas das 36 que o fundo investiu, tem 3 de internet. Tinha um gap enorme entre quem buscava investimento e quem conseguia. E não necessariamente por uma baixa qualidade dos projetos. Claro que em 80% tinha muito projeto pouco estruturado, mas existia um gap muito grande naquela época, isso aí de 2007 a 2009, que o fundo ele investia no mínimo 1,5 milhão por projeto, e isso é uma fortuna para um projeto de internet em estágio inicial. É muito dinheiro para o fundo comprar um risco muito alto. E aí o empreendedor ele não tinha muita opção. Então eu comecei a ver essas histórias acontecendo várias vezes, e a gente teve até vários investimentos bacanas que a gente não fez. A gente não investiu no Peixe Urbano, a gente não investiu no Moip, a gente não investiu em algumas empresas que... Mas não investiu porque no momento vocês acharam que não era um bom investimento ou porque não estava no perfil das coisas que vocês estavam investindo? Tem um lado de perfil. Tem um fundo americano que coloca no site deles os grandes sucessos que os caras acharam que não ia dar certo. Acho que tem uma questão que era o perfil do fundo, né? O Createc ele tinha um perfil de investir em tecnologias mais duras, né? Tecnologias mais radicais, eu diria, com uma base científica forte e que não se encaixa tanto nos negócios de internet e TI, mas eu diria que esse tipo de negócio tem uma dinâmica. No caso, por exemplo, do Peixe Urbano, a necessidade de capital era muito maior do que a capacidade de investimento.
No caso do Moip, eu acho que foi não entender também muito bem esse modelo de negócio, essa necessidade, mas eu acho também que tinha uma questão de o risco versus retorno, quer dizer, o risco é muito alto de um negócio de TI, até porque a barreira de entrada costuma ser baixa, é relativamente fácil você construir uma solução baseada em TI. Ao mesmo tempo, esses negócios estavam todos muito crus. Justamente pela falta do investidor anjo, pela falta de preparo, então eles chegavam num estágio super próximo do zero, já querendo levantar 1,5 milhão, num mercado que ainda tinha pouco histórico, né, de operações. Então, essa equação de risco não fechava. E aí, para mim, tinha esse problema desse risco que tem a ver com a falta de capital no nosso ecossistema e a questão da educação. Boa parte dos empreendedores de primeira viagem, né, geralmente muito jovens, fazendo esse primeiro negócio com pouca experiência. E mesmo nos casos onde você tinha figuras como um executivo com mais experiência profissional e aí que decidiu empreender, ele trazia essa experiência, essa rede que era super valiosa, mas pouco do repertório de gestão que funcionava na empresa grande funciona na startup. E aí eu vi muito empreendedor com esse perfil batendo cabeça também, tentando entender esse ambiente novo, né? E aí, quando chegou nesse ponto onde eu comecei a perceber esse gap, eu ficava muito angustiado, né? Porque eu sou um cara de TI, adoro tecnologia e internet, queria muito que a gente investisse nesses negócios e eu não conseguia. E eu resolvi tirar um tempo, ao mesmo tempo eu estava fazendo um processo de coaching, tentando me desenvolver profissionalmente. Naquele tempo eu ajudava no fundo e a gente tinha criado um braço de consultoria lá no Instituto de Inovação. Basicamente, ele nasceu para poder gerar caixa, porque a aceleração demorou para acontecer e acabou crescendo muito. E eu já não estava tão feliz com essa vida de consultor, queria voltar a empreender. E percebi que tinha esse gap no Brasil. E aí eu parei tudo, peguei um avião, fui para o Vale do Silício, fiquei quase 2 meses lá e fui tentar entender como que funcionava essa dinâmica de ideia, investimento, empresa de sucesso no lugar onde isso mais funcionava no mundo, né? E aí eu percebi muito essa história também da cultura empreendedora, né? Como os empreendedores, os investidores se organizam em rede, é uma rede que colabora, e eles têm eventos todo dia e uma dinâmica de compartilhamento, de todo mundo ser muito acessível, e todo esse histórico de colaboração e mentoria que faz aquilo funcionar também, além, é claro, de todos os outros fatores de educação, de dinheiro disponível, de histórico de sucesso. O que você destaca que mais marca a diferença que precisa ser desenvolvida no Brasil é essa questão de mentoria, de compartilhamento, de ser mais aberto a compartilhar erros e acertos, experiências? Eu acho que essa visão mais aberta, mais colaborativa, faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Então, quando você tem uma cultura mais fechada, você demora mais para aprender, você erra mais e você aprende menos com os erros, porque você normalmente vai ter acesso só aos seus erros, não tanto aos erros dos outros. Quer dizer, esse processo de colaboração não é só uma questão de que é legal, é bonitinho, embora eu acho que isso bate muito com os meus valores e tudo mais, mas uma cultura de colaboração ela é mais eficiente para o desenvolvimento de um ecossistema empreendedor. E aí, se a gente já está um pouco atrasado, né, em relação ao mundo, aí é que a gente tem que ser eficiente mesmo, né? E, bom, é difícil, talvez, copiar. Eu também não acho que a gente tem que copiar a Vale do Silício, mas não dá para ter a quantidade de dinheiro que eles têm, ou a quantidade de histórico que eles têm, ou as universidades de ponta como eles têm, mas essa cultura colaborativa, que até tem um pouco a ver com a essência da cultura do brasileiro, que é super social e sociável, isso a gente consegue trazer, talvez, como um passo mais concreto, né? E assim, você pode dizer, assim, na prática, coisas que você tem procurado fazer para aumentar essa colaboração? Eu gosto bastante do modelo
de aceleração de empresas, de aceleradoras, né? Foi esse modelo que inspirou a criação do Startup Farm, e esse modelo ele está dentro do programa Startup Brasil, né, que eu dirijo, que é o governo oferecer não só dinheiro para as empresas apoiadas, mas dá para elas o acesso a um programa de aceleração estruturado que vai oferecer, além de infraestrutura, mentoria, relacionamento, conteúdo, conhecimento para essas empresas. E, para mim, a disseminação desse tipo de modelo que traz muitos mentores, geralmente são mentores muitas vezes voluntários, e isso acontecendo em massa, a gente tem dezenas de aceleradoras operando hoje no Brasil, acho que começa a ajudar nessa transformação de cultura, né? Você tem eventos e encontros acontecendo, como o Startup Weekend, que começou nos Estados Unidos, está no mundo inteiro, que tem um formato super rápido, mas muito baseado em colaboração e trazendo mentores voluntários de várias áreas para ajudar quem quer empreender. Enfim, conteúdo como esse aqui do Main the Arena, que gera conhecimento e disponibiliza isso gratuitamente para um monte de gente ter acesso, quando a gente começa a juntar todas essas iniciativas, a gente começa a fomentar um pouco mais essa cultura, né? Interessante. E, assim, por conta dessas várias passagens aí, na Instituto da Inovação, Friatec, Startup Farm, você já viu muita coisa dar certo, muita coisa dar errado, e teve muito contato com o que você tirou de aprendizado, assim, de erros e acertos desse processo todo, assim? Bastante coisa, dá para escrever alguns livros. Eu acho que, bom, tem alguns elementos que eu acho que são importantes para quem quer empreender. O primeiro é que a gente costuma subestimar o aspecto humano dos negócios. Tem até uma pesquisa bacana que foi feita pelo pessoal do Startup Genome, né? E foi identificar quais as causas de falha das empresas, porque as empresas quebram, né? E 60% das causas que eles identificaram tem a ver com aspectos das dinâmicas humanas das relações entre sócios, empregados, que são aspectos que poderiam ter sido evitados trabalhando melhor essas questões. Então, eu vejo que muitos empreendedores acabam deixando combinados não muito bem combinados. Mas isso aí é uma questão de autoconhecimento, de gestão de pessoas, de coaching. Como é que a gente poderia atacar essa questão aí essa causa morte de 60%? Acho que o caminho é mesmo por aí. Tem muito a ver com autoconhecimento, mas tem uma questão individual, né? Eu me conhecer como empreendedor e saber no que eu sou bom, no que eu não sou bom, o que eu preciso, mas é principalmente o autoconhecimento do grupo, né? Daquele grupo de fundadores. É muito comum, eu já vi isso acontecer várias vezes, visões diferentes de fundadores, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, e dá briga, ou enfim, a empresa acaba não indo para uma direção só, porque cada um está olhando para um lugar. Às vezes é uma questão de ego, os papéis não estarem muito claros, e aí você tem sobreposição de papéis, e isso gera um conflito que acaba fazendo a empresa gastar energia para resolver um conflito que ela mesma criou, ao invés de resolver os conflitos com o mercado, que já são por si só enormes, né? E já difíceis o suficiente. E o conflito interno não gera faturamento nenhum, né? Exatamente. E acontece pra caramba, assim, é um dos pontos, essa coisa de deixar a coisa não muito bem combinada. Eu já vi tanta gente brigar por causa de equity, participação, um acha que vale mais do que o outro, e às vezes não combinou direito. Quando vai chegar a hora de negociar, porque chegou um investidor ou porque a empresa começa a faturar, alguém fica desconfortável nessa história e você pode ter um caso ruim para a empresa. Então, acho que um dos aprendizados importantes é levar um pouco mais a sério essa história das relações e, na hora de escolher um sócio, um parceiro, de pactuar algumas coisas, ter a maturidade de fazer isso bem feito e, quando aparecer algum problema, não jogar para debaixo do tapete e esperar ele explodir lá na frente, né? Tentar resolver. Acho que essa é uma dica boa e uma dica pouco falada, né? Assim, é verdade. As pessoas ignoram um pouco esses aspectos, assim, e eles são super importantes. É mais da metade dos casos de insucesso, pelo menos segundo a pesquisa lá do Genome. Legal. E agora comentando a sua atuação, a atuação no Startup Brasil como CEO,
Queria que você comentasse um pouquinho qual que é a diferença assim, de tocar um programa público, que é o que você está fazendo, tendo vindo da iniciativa privada, não só uma empresa privada, mas tendo sido empreendedor, que acho que essa pode ser uma dificuldade que é multiplicada. É bem diferente. E diferente tem, como tudo, né, tem os pontos positivos e negativos, mas os primeiros meses foram bem difíceis porque parecia que eu estava num outro planeta. Assim. A maneira com que o governo funciona, né, é bastante diferente, tem uma lógica própria, né? São outros incentivos, outro tipo de capital, né? Porque você não é uma relação de cliente-fornecedor, né? São muitas parcerias e alianças que você faz internamente ou externamente com outras instituições para atingir um objetivo, e aí a maneira de lidar com isso e gerenciar, isso é bem específica. É um ambiente também muito mais burocratizado, né? Tem um monte de regras, tem um monte de coisa que você pode e não pode fazer. Então eu estava super acostumado a resolver rápido as coisas como empreendedor, pegar e fazer. E aí no governo tem um caminho, enfim, tem uma série de restrições. Ao mesmo tempo, a capacidade que você tem de impactar um número muito grande de pessoas, de fazer coisas que tem um potencial transformador, né, do país, do ecossistema, é muito maior. E você tem uma certa legitimidade, né, como o representante oficial, né, do país. Então, Abre portas isso. Você abre portas. E, enfim, tem sido uma experiência fantástica, muito desafiadora, até porque é um programa que ele é gerido em rede, como eu falei. Então, por o Startup Brasil funcionar, eu preciso de 15 aceleradoras que funcionem, eu preciso de instituições como o CNPq, que é o Conselho de Ciência do país, que é quem de fato entrega o dinheiro para a empresa. Precisa vender para muita gente a ideia, né? Para trazer os empreendedores estrangeiros, precisa do Itamaraty, para nos facilitar os vistos. A gente tem parceiros como a Apex Brasil, que é a agência de exportações, que faz toda a parte internacional, e vários outros, tá vendo? A gente tem que falar todo mundo, senão cria um problema. São mais de 30 parceiros envolvidos diretamente no programa e que têm algum papel. Então, fazer essa gestão em rede e sobre uma lógica que é um pouco diferente, porque não é uma relação cliente-fornecedor, né? É uma relação de parceria, é bastante desafiador, mas muito rico também. E a gente conseguiu, acho que no Startup Brasil, vários feitos bacanas. Por exemplo, de levar para o CNPq, que era uma instituição que lidava com cientistas, o empreendedor. Conseguir mudar até as tabelas de valores de bolsas que normalmente eram pagas para quem faz pesquisa científica, levar isso para o empreendedor com outros valores, outro jeito de avaliar os pedidos, mais ênfase na experiência profissional e não acadêmica, que é um negócio bastante inovador para lá, né? Conseguir fazer um projeto que está trazendo uma parceria público-privada, né? Não é só o governo dando dinheiro para a empresa, mas ele investe junto com aceleradoras privadas, e essa aceleradora não recebe dinheiro do governo, quem recebe é a empresa. O único jeito dela receber, né, ter o retorno do investimento que ela está fazendo fazer com que essas empresas sejam bem-sucedidas. Então, a gente alinha muito mais os incentivos aí e dá muito mais força para que essas empresas prosperem, né, ou possam prosperar. Que é uma inovação. Acho que em nenhum outro lugar do mundo tem um programa com esse formato, e acho que ele tem funcionado bem. Enfim, acho que tem sido muito bacana encontrar pessoas também dentro do governo com um pensamento disruptivo, que querem fazer, porque de fora, e eu sempre fui empreendedor, governo, a gente não tem aquela imagem maravilhosa muitas vezes, por tudo que a gente ouve, vê. Então foi para entrar, estava cheio de expectativas, e eu fiquei surpreso positivamente de encontrar uma equipe super engajada, assim, de mandar um e-mail meia-noite e receber a resposta meia-noite e 5 do cara do governo. Legal. Você não espera, né? E as pessoas querendo fazer. E ao mesmo tempo um super desafio, porque existe um sistema cheio de regras e muito mais não podes do que pode, né? E a gente tem que achar um jeito de fazer a coisa funcionar por um
cliente, né, o cliente do Startup Brasil é o empreendedor, que é um cara jovem, flexível, dinâmico, rápido, que não gosta de burocracia, não gosta de regra. Então, eu atuo, acho que muito tentando fazer essa ponte, né? Tentando mostrar e levar um pouco dessas necessidades do empreendedor para o governo, mas também falar para os empreendedores, olha, gente, é governo, vamos aqui entender, adaptar, entrar um pouquinho na regra. Então, eu tento construir esses diálogos. Construir a ponte, né? Isso que eu ia até te perguntar, na primeira leva do programa Startup Brasil, a gente sabe que ele sofreu várias críticas, entre elas, assim, algumas coisas do tipo critério de seleção e esse apoio em cima das aceleradoras, até porque algumas já trouxeram empresas que já estavam sendo aceleradas. Assim, o que mudou para a fase seguinte e o que você vê como ainda algumas melhorias para o programa? Legal. Boa pergunta. Assim, vale dizer que quem escolhe as empresas que são apoiadas pelo Startup Brasil não são as aceleradoras. Né? Tem uma banca de jogadores que é formada por investidores, empreendedores, alguns representantes da academia e do governo que avaliam, né, de forma independente e escolhem. Então, na primeira edição, a gente não tinha nenhuma restrição para que participassem empresas de qualquer tipo, né? Desde que elas tivessem a idade máxima e tivessem desenvolvendo uma solução, podia concorrer no Startup Brasil. E aí algumas das empresas que foram aprovadas já tinham passado por algum processo de aceleração em aceleradoras do programa. Talvez até justamente por terem passado por isso, tinham projetos mais estruturados que naturalmente iam receber uma avaliação melhor da banca. E aí, enfim, muita gente questionou, né, isso. A gente reviu esse processo, então agora para o próximo edital, empresas que já tenham sido aceleradas não vão poder participar, mas não houve uma preferência, as aceleradoras não interferiram para poder receber projetos A ou B. E houve projetos acelerados que não foram aprovados, assim como muitos projetos que não passaram por uma aceleradora aprovados. Bom, aí falando sobre as mudanças, a primeira delas é que a gente não vai mais permitir que empresas que tenham passado por um processo de aceleração sejam apoiadas por aquela mesma aceleradora de novo. Um outro ponto que a gente vai fazer é aumentar a idade mínima da empresa para participar. A gente teve muitos casos de empresas Qual é a idade máxima? A idade máxima, aliás, né? A idade era 3 anos na primeira edição, na segunda edição a gente subiu para 4. Muito mais porque a gente teve muitos casos de empresas que tinham um primeiro produto que não deu certo, aí começaram um novo. E o produto era novo, mas a empresa era velha. E aí é um caso que a gente tem dificuldade de receber. Muitas vezes o empreendedor... Se abrir um CNPJ, resolve? Resolve. É a recomendação que a gente dá, abre um outro CNPJ. Mas a gente sabe que abrir um outro CNPJ não é tão simples. Então, um dos pontos que a gente fez foi aumentar um pouco essa idade para permitir que essas empresas possam participar do programa. E a gente tem também tentado adequar um pouco mais o processo de seleção. Tanto a maneira como as aceleradoras participam, né, elas não decidem, não votam, mas elas são ouvidas, né, pela banca de avaliação. Esse foi um dos pontos que gerou muito essa polêmica inicial. Então a gente está tentando buscar a melhor forma delas participarem sem ferir o processo seletivo e a transparência, a isonomia, né, com que ele tem que acontecer. E muito de como a gente faz o apoio também, né? Tem sido um aprendizado para todo mundo, né? Para a gente, para as empresas, para as aceleradoras. Acho que as empresas da primeira turma acabaram sofrendo um pouco esse custo do aprendizado inicial, né? O CNPq aprendendo a trabalhar com o empreendedor, a gente entendendo como é que o programa funcionava. Então, muitas coisas foram surpresas, inclusive para nós. Opa, isso daqui não pode, isso tem que ser assim. Então, acho que agora a gente está com esses processos bem mais dominados, né, e esse aprendizado um pouco mais consolidado para poder fazer tudo isso rodar, né, desde a seleção até a operação do programa. Algumas aceleradoras não estão participando novamente ou não foram selecionadas para essa segunda leva também, né? Tem alguma razão específica disso? A razão tem a ver com os critérios de seleção. A gente recebeu 26 propostas
E aí, baseados nos critérios que tem a ver com rede de mentorias, infraestrutura, investimento que elas fazem, a própria metodologia de aceleração, quanto de participação cada uma fica na empresa, enfim, a gente pontua todos esses critérios e aí seleciona, conforme o ranking, as melhores, né? Então, das 26 que a gente recebeu, as 2 melhores, de acordo com a banca, foram as que foram selecionadas. Então, a gente teve novas aceleradoras, até porque a gente ampliou de 9 para 12 o número de aceleradoras agora. Algumas que estavam na primeira rodada acabaram não sendo aprovadas nessa segunda. Mas isso pela ordem aí, considerando todos os fatores. Com toda essa experiência aí de conviver com empreendedores, como é que você avalia o empreendedor hoje? O que você olha, o que te chama a atenção positivamente e o que te chama a atenção negativamente? Acho que o empreendedor é um cara, sempre meio maluco, né? Porque ele precisa ter a dose certa de persistência, mas sem insistência. Então, é super difícil saber o quanto que você tem que acreditar na visão e persistir, mesmo quando o ambiente te fala que não é por ali, e muitas vezes você acerta, né? E até que ponto você precisa, peraí, eu tô sendo insistente em um negócio que não faz sentido, preciso mudar, né? Então, essa sensibilidade do empreendedor, acho que é uma das características mais importantes. Acho que o bom empreendedor é aquele cara que ele sabe ouvir, né, e fazer essa leitura do ambiente. Seja do ambiente externo, do cliente, do sócio, do funcionário, do parceiro. E tem um pouco de intuição aí de conseguir saber como é que você balanceia, qual que é a visão que você quer realizar, com como que você precisa transformar essa visão de acordo com o que o mercado está te pedindo, né? O que é uma habilidade super difícil. Agora, eu acho que empreender também no Brasil, como a gente falou, mas está muito mais fácil, né? Hoje você tem uma série de apoios, até do ponto de vista cultural também. Há um tempo atrás, o empreendedor era um louco, né? E a gente está chegando no momento onde o empreendedor é um herói, né? A gente valoriza os empreendedores, as histórias de sucesso de empreendedores que estão chegando lá. Acho que a gente está começando a entender mais essa questão da falha também, né? Tem um estigma de que falhar é ruim e acaba com a carreira de alguém que deu errado, que quebrou, por exemplo. A gente começa a mudar um pouco essa percepção, né? Então, eu sou super otimista. Assim, acho que a gente está caminhando e é fácil olhar para isso se a gente pensa em 10 anos atrás, o que a gente tinha, né? Acho que o desafio é enorme, mas a gente tá caminhando. Então, tem alguma característica que acende a luz amarela, assim? Cara, tem. Para mim, aquele empreendedor... Ele não ia falar, mas eu perguntei de novo. Ele passou batido. Assim, empreendedor cabeça dura, arrogante. No sentido de que é aquele cara que não ouve, né? E aí, por isso que eu volto a dizer essa característica do empreendedor ouvir. E é diferente você ser cabeça dura, insistente, de você ser persistente, quer dizer, tá lá buscando a realização. O limite é muito tênue nesse negócio. Na diferença, então, você só vai saber daqui a alguns anos. Depois que deu certo ou errado. Deu errado. E eu vou aproveitar isso até para fazer a próxima pergunta, né? Que vendo uma das apresentações suas no SlideShare, tinha uma frase, né? Não tenha medo de pivotar, mas tenha um eixo. Que é exatamente isso, né? Tipo, até quando você está persistindo e quando que virou teimosia ou burrice, né? Essa pergunta é ótima também. Eu acho que essa história de pivotar, ela tem o lado bom e o lado ruim. Pivotar é um jeito bonito de falar que deu errado e tem que mudar de rumo, é você né? mudar algum elemento, alguma coisa do seu modelo de negócio. Não deu certo, pivota. Mas é diferente de quebrar. Então, você ia abrir, sei lá, um e-commerce de beleza, não deu certo, aí você monta um marketplace para bebê. Você não pivotou, você fechou um negócio e abriu outro. E tem gente que acha que até usa errado esse conceito, porque o pivô, ele precisa... vem um pouco do inglês essa coisa do peão, ele tem um eixo, né? Então você vai variando as coisas em torno de um eixo. E normalmente é um problema que você quer resolver, né? Então você tem um problema das mães que não tem tempo, querem cuidar dos filhos. O Flickr não seria um pivô, então? Não. O que não seria? O Flickr.
Que começou como uma comunidade de jogos e virou uma negócio de fotos. Não foi um pivô, foi uma transformação do negócio. Por acaso, de repente, manteve o mesmo nome, Tá né, certo. e tal. Mas, pelo menos para mim, o pivô tem a ver com... Você tem uma visão, uma missão, um problema que você quer resolver e você monta uma estratégia para resolver. Vou criar esse produto, vender desse jeito, com esses canais, e aí, de repente, esse caminho não dá certo. Você pivota e tenta resolver o problema de outra forma. Mexe o produto, muda o cliente, muda o parceiro, troca o preço, troca o jeito de vender, mas você ainda está em torno daquele problema. Se ele mudou completamente, não é mais um pivô, você está trocando de negócio. E tudo bem, trocar de negócio vale. É justo, né? É justo, mas eu acho que falta um pouco também esse entendimento. E para mim, uma característica super importante do empreendedor, continuando nesse papo, é essa visão, essa paixão, esse senso de propósito, né, por trás do que você está fazendo. Né? Eu vejo que muita gente, às vezes, acaba empreendendo pelos motivos errados. Né? Nada contra, enfim, a motivação de cada um, mas acho que bom, ganhar dinheiro é bacana, é bom, todo mundo quer, e acho que o empreendedorismo é um caminho de ascensão social, mas se esse é o único objetivo, talvez tenha outros caminhos mais legais do que ser empreendedor, até com chances maiores de se conseguir com menos esforço. Se você não está fazendo alguma coisa que faz sentido para você, né, que te realiza de alguma forma, que resolve um problema, que tem um Isso propósito... tem muito a ver com autoconhecimento também, né? A coisa se perde, assim. Eu vejo muita gente tentando flipar, né, surfar a onda, e acho que isso é um pouco perigoso. Acho que vale a pena entender para que você está fazendo, porque o caminho é tão difícil, são tantos obstáculos, que se você tiver a motivação errada, vai ser muito fácil cair pelo caminho. É legal você falar isso porque tem a ver com o que você falou no início da conversa do Startup Genome de brigas internas que tem a ver com autoconhecimento. Né? Então, se a pessoa não sabe, né, autoconhecimento para tentar identificar que negócio que ela vai querer construir e também autoconhecimento para conseguir gerenciar os atritos e relações. Mas falando em pivô, você tem algum pivô que você acha um exemplo bacana para dar, assim, prático? Pode ser, não precisa nem ser brasileiro. Pô, tem, né? Tem vários. Só para, acho que é o primeiro que me vem, que é o caso que famoso até do Thales da EasyTax, que já esteve aqui, ele fez Startup Farm e tal. E quando ele chegou lá, ele queria resolver o problema lá do táxi, chamar táxi é um saco, uma porcaria, é ineficiente, E o produto, ele estava desenhado para fazer isso, tendo como principal cliente as cooperativas de táxi. Então, ele falou isso, né? As cooperativas iam ser as clientes que iriam pagar para ter um sistema melhor, então vamos trocar o telefone pelo aplicativo. E aí, lá na Farm, fazendo o trabalho de Customer Development, né, entrevistando o cliente, falando com o taxista, eu lembro que ele foi no churrascão dos taxistas, ficava no posto do gás, conversando. A gente começou a entender e falando muito com as cooperativas, a gente falou, cara, a oportunidade é muito maior para aquele cara que não está cooperado, que ele teria que pagar caro para se cooperar, ele está à margem ali, ele quer, enfim, a barreira de entrada para ele vai ser muito menor. E aí teve esse pivô, né? Mudou o cliente, o problema era o mesmo, foi um elemento do modelo de negócio que fez muito sentido e fez toda a diferença para a empresa. Acho que é um caso legal de um pivô que foi importante ali no canal, né? E na principal fonte de cliente. Legal. E o EasyTax passou pela avaliação do Criatec? Não. Não passou. Na época, o Criatec já tinha fechado o período de avaliação. Beleza, de investimento. Né? Até pegando esse gancho, você estava comentando do Criatec no início que ele tinha algumas estratégias, alguns modelos mais fechados. Como que ele mudou ao longo do tempo isso? Ele também chegou a aprender ou se adaptou? Acho que sim. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre o Criatec, porque embora tenha sido um dos fundadores e tal, eu não participei tanto da operação dele. Né? Mas eu diria que foi um super aprendizado de como é que você seleciona e escolhe as empresas e principalmente como é que você acelera. Né? Então, a gente teve muitos casos lá do relacionamento fundo-empreendedor
E, de novo, pelo menos 2 casos de falha, quer dizer, empresas que o fundo investiu e que não deram certo, não foi por causa do mercado, por causa do produto, por causa da qualidade, foi a relação com o empreendedor, que, enfim, era muito centralizador, não acatava as questões, teve um caso que demitiu vários CEOs que tentou contratar, e aí o fundo resolveu sair porque não estava dando certo. Então, eu diria que o processo de escolha do fundo de investimento, além de ter toda a parte racional, técnica, mercado, empresa, produto, também tem uma questão do empreendedor e até da empatia e do relacionamento ali, que se não funcionar, não adianta os outros quesitos estarem ok, vai dar errado. Então, acho que algumas experiências lá também reforçam essa história dos aspectos humanos aí dessa dinâmica, né? Muito legal. Quando a gente começou o Man in the Arena, uma das coisas que a gente gostava de comentar era de sugerir livros e dar dicas e tal. Então, a gente resolveu voltar a fazer isso, até porque a gente está fazendo isso aqui na Livraria Cultura, e a gente convidou o Felipe para sugerir aí 2 livros, né? Ele escolheu 2 livros e se você puder mostrar e fazer um brevíssimo comentário de cada um dos livros e também dar uma dica sua, uma lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar com quem está aqui assistindo, quem está ao vivo e no gravado. Legal, era para pegar um livro, eu acabei pegando 2. Né? Eu peguei 3, tudo bem. Você pegou 3? Então tá bom. Tá tudo certo. O primeiro é o Você Está Louco, né, do Ricardo Semler. Esse foi um desses livros assim que muda a vida, né? Eu li ele super cedo e o Semler ele é super empreendedor, tem uma história muito interessante ele começou a empreender muito jovem, muito cedo e meio que brigando com o pai. É uma história mais ou menos parecida com a minha. E ele conseguiu implementar inovações fantásticas na maneira de fazer a gestão, principalmente fazendo a gestão das pessoas e num ambiente industrial, né? Fazer isso numa indústria com um peão de obra e aí implantar processos participativos de gestão, dando autonomia para as pessoas, abrindo todos os números de faturamento de empresa para todos os funcionários. Ele fez algumas mudanças radicais na maneira de gerir uma empresa até muito tradicional e teve resultados fantásticos. Então, é um livro que mexeu muito comigo com o jeito de fazer. E ele tem um pouco a ver com essa história de uma gestão mais humana, né? De dar autonomia, empoderamento para as pessoas. Ele me ajudou a pensar muito o que é inovação, né? E principalmente inovação em gestão. E é um livro bem legal. Ele escreveu Virando a Própria Mesa quase 10 anos antes, que foi o primeiro livro logo depois dessa experiência. E ele volta no mesmo assunto, conta a mesma experiência, só que vários anos depois, já mais maduro e refletindo várias coisas que aconteceram. Acho que é uma leitura legal para quem quer empreender. E fazendo um adendo desse livro e desse autor, ele provavelmente é o brasileiro mais respeitado como autor nos Estados Unidos em livros de negócios. Tipo, eu já conheci caras muito legais nos Estados Unidos que falam, não, o livro mais legal que eu já li foi Mavericks, que é Virando a Própria Mesa. Primeiro tem um monte de coisa, o cara aqui mora na Califórnia e o livro que impactou a vida dele foi o livro do Ricardo Semler, né? Eu acho muito esse legal. livro fantástico, muito, muito recomendado. E o segundo livro, que é um pouco mais um momento jabá, assim, porque eu fiz um dos capítulos, mas tem outros 24 autores, né? São 25 autores, inclusive o Léo Cuba, que apresenta aqui o Man in the Arena, também escreveu um capítulo desse livro. Ele reúne vários especialistas brasileiros, cada um escreveu um capítulo, então é legal porque tem uma leitura fácil, você não precisa ler na ordem, nem precisa ler tudo de uma vez, sobre vários aspectos de como se montar um negócio. E no Brasil, né? A gente tem pouca literatura falando de casos brasileiros e como fazer isso no Brasil. E ele traz capítulos sobre como é que faz sociedade, como fala com o investidor, como é que eu prototipo, como é que eu me relaciono com a mídia, enfim, são temas super interessantes, assim, por autores muito legais. A gente tem gente com experiência em todas essas áreas no Brasil, são referências. Através, aliás, do livro eu fiz vários amigos que são
autores, alguns já conhecia, outros eu conheci por causa do livro. E acho que para quem quer empreender, ter esse tipo de caso no Brasil é super legal e ele é bem prático, sempre apresentando em cada capítulo alguns casos reais, exemplos. É um jeito bacana também para quem está querendo entrar nessa jornada, né? E principalmente com essa perspectiva local. Muito legal. Legal. Miguel, Fala como você vai apresentar 3 e eu vou fazer só um, vou fazer na sua frente. Tá bom. A indicação é um livro que eu realmente acabei de ler, The Everything Store, sobre a montagem da Amazon. Assim, não é só sobre o meu viés de e-commerce, mas o que é interessante nesse livro, ele conta muito de alguns métodos, algumas estratégias de gestão do próprio Bezos, então você também começa a entender muito do que é o reflexo da empresa, por que ela age, e uma das coisas que assim, a gente até fala diversas vezes aqui no próprio programa é o foco ferrenho em cima do cliente. Muitas das coisas que o próprio Bezos ele teve que brigar com algumas pessoas da equipe dele para poder implementar coisas que ele acreditava. Então, para entender assim, não só a construção, a parte lúdica, a parte bacana da montagem de uma empresa como a Amazon, mas também algumas nuances, alguns insights de gestão que é muito bacana. Muito bom. Para encerrar, eu vou falar de com três livros aqui, que quem me conhece sabe que eu gosto muito de livro e tem uma... infelizmente eu sou mais rápido para comprar do que para ler, mas esses 3 aqui eu li. O primeiro que eu vou indicar é esse Unlabel, que é a história, uma autobiografia do Mark Ecko. Eu não sou cliente da marca, mas li esse livro e é uma história de um cara criativo, artista, que constrói um negócio muito grande e ele fala muita coisa de autoconhecimento, de fracasso, de teimosia, né? Tipo, tem um momento que ele quase quebra porque ele ficou fixado num negócio. Então, assim, é uma história bem bacana e um negócio bem moderno que eu gostei muito. Esse aqui foi dos últimos livros que eu li, que em inglês chama Mastery e em português é Maestria, que é um cara que ficou famoso, Robert Greene, por escrever livros aí sobre poder e sobre leis da guerra e tudo mais. Ele fez um estudo muito grande com pessoas de grande sucesso e fez um mapeamento. Então tem desde o Paul Graham até a Temple Grandin, que é uma pessoa que estudou bem-estar animal, que é da minha área. Mas ela mapeou como as pessoas se tornaram masters no que elas faziam, né? Então esse é um livro muito legal, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de estudar e aprender. E esse livro aqui, que tem em português, que chama A Guinada, mas em inglês chama Switch, é um livro de 2011, que eu acho que é o melhor livro que eu li em 2011, que é sobre mudança, né? E o subtítulo acho que explica muito bem, que é Como Mudar Quando é Difícil Mudar, né? Então ele tem um monte de estudos e experimentos e dicas de como fazer mudança na sua vida, nas coisas que você quer mudar, de uma forma muito bacana. E acho que uma das coisas mais práticas desse livro é você criar sistemas e mecanismos que façam que seja mais fácil fazer o certo do que fazer o errado. Por exemplo, se você vai cortar uma carne, você colocar uma luva que protege que você corte o dedo. Então você pensar em mecanismo um monte de coisas, você criar luvas que impedem que você faça o errado. Essas são minhas 3 dicas de livro para esse episódio. Você quer encerrar dando a sua lição de empreendedorismo e a gente encerra o nosso episódio com tanta conversa e tanto aprendizado aqui com você. Puxa, legal. Acho que esse é o Manny da Arena com mais livros. Com certeza. Disparado. O que é bom, né? Acho que a minha lição de empreendedorismo tem um pouco a ver com tudo que eu falei, mas para resumir, acho que empreenda com propósito, cuidado com as relações, né? E não tenha medo de mudar, mas faça as mudanças conscientes para fazer o link com o Switch. Muito bom, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a vocês. Esse é o Man in the Arena e até a próxima.